E você, Josias, acha que realmente essa escolha deve sair hoje e Messias é o grande nome? O favoritismo do Jorge Messias é, é realçado a cada movimentação do Lula, né? E ele fez uma pagelança lá no gabinete presidencial ontem, que reforça esse favoritismo. Como tudo na rotina do Lula hoje, a indicação do substituto do Luiz Roberto Barroso também segue uma lógica eleitoral, né? E ele incluiu na coreografia o fator religioso, o fator evangélico. Recebeu lá no gabinete, ao lado do Jorge Messias, que, como já informado, é evangélico, né? Segue a denominação batista, é um tradicional evangélico, tem representado, inclusive, o Lula em eventos evangélicos. Então o Lula recebeu, ao lado do Jorge Messias, recebeu lá o bispo Samuel Ferreira, que é da Igreja Assembleia de Deus Madureira. O bispo levou o genro dele, que é o Igor Nunes Ferreira, pastor também, levou o deputado Cezinha Madureira, que é do PSD, do Kassab, né? E fizeram lá uma oração, a Gleisi Hoffmann participou dessa oração, depois o Lula foi às redes sociais para dizer que foi um encontro muito especial, de muita emoção e fé, né? E esses personagens que estiveram na audiência, Fabiola, foram defensores ardorosos da candidatura do Bolsonaro em 2022. Esse pastor esse bispo Samuel Ferreira, ele fez campanha para o Bolsonaro, pediu voto para o Bolsonaro, com o candidato do lado, algo que, inclusive, é proibido, né? Pelo menos impróprio, mas estavam lá todos rezando, orando pelo Jorge Messias e saíram de lá convencidos de que é o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, parece não haver dúvidas quanto ao favoritismo do Jorge Messias. E havia, desde o início, Fabiola, quando nós comentamos aqui, quando o Luiz Roberto Barroso anunciou que, de fato, penduraria a toga, está antecipando a sua aposentadoria em 8 anos, né? O Lula estava ciente disso, mas esperava que o Barroso fosse sair só no ano que vem, né? E surpreendido pelo gesto do Barroso, Barroso até queria comunicar a ele, mas houve um desencontro de agendas e acabou não ocorrendo o encontro que o Barroso tinha pedido para o Lula. Então, ele surpreendido, ele informou aos ministros ali que o rodeiam no Palácio do Planalto que ele queria definir o substituto rapidamente, porque ele sabia que haveria grande pressão, primeiro uma pressão política pela nomeação do senador Rodrigo Pacheco, que é o preferido ali do Davi Alcolumbre e de boa parte dos senadores, né? E haveria a pressão que já ocorreu na nomeação anterior, quando ele preferiu o Flávio Dino, quando ele indicou o Dino, houve uma grande pressão pela nomeação de uma mulher, sobretudo uma mulher, uma jurista negra. Ele sabia que haveria a mesma coisa e está acontecendo agora o mesmo movimento, né? Então ele quer fugir dessa pressão. Então ele está decidido a fazer uma indicação mais célere. Mas ainda falta algo que eu não sei se já ocorreu. Ontem tinha uma previsão de que ele pudesse. Ele até falou com o Davi Alcolumbre, mas por outra razão ele queria brecar uma sessão que ocorreria ontem e que imporia uma nova derrota ao governo naquele projeto, os vetos que o Lula, os vetos do Lula naquele projeto da devastação, né? O Congresso estava se equipando para derrubar esses vetos ontem e o Lula, num contato com o Davi Alcolumbre, conseguiu adiar a sessão, né? Então havia uma previsão de que o Lula conversasse com o Alcolumbre, que faz uma campanha aberta pela indicação do Rodrigo Pacheco para o Supremo, né? Mas há uma decisão do Lula de definir rapidamente, Fabiola, de indicar rapidamente o substituto do Luiz Roberto Barroso e não há mais nenhuma dúvida quanto ao favoritismo do Jorge Messias. Nosso próximo convidado já está na porta, mas só um pitaquinho rapidinho com o Zanini que eu queria ouvi-lo. Para o Lula, apesar dessa pressão toda para a mulher, eu falo isso até como mulher, porque assim, a gente fica realmente muito indignada. Isso não tem peso nenhum, assim, não vai nem afetá-lo politicamente se ele não escolher uma mulher.
Eu acho que não, ele ignora essas pressões. Eu acho que a pressão foi mais alta, mais forte, quando a Rosa Weber saiu. A Rosa Weber foi uma ministra que se aposentou no primeiro ano do governo Lula, 2023, e ali a pressão para colocar uma outra mulher foi muito forte, porque tinha duas mulheres e sem uma substituta. Ele reduziu a diversidade. Ele reduziu. Ele assumiu com duas mulheres, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Hoje tem apenas uma, que é Carmen Lúcia. Então ele já ignorou isso no passado. Ele usa como critério a lealdade. O critério de gênero, ele está deixando em segundo plano, muito embora haja pressões, inclusive do PT, da própria Janja, pelo que a gente sabe, mas o Lula adotou esse critério. Ele relata que ele teve decepções, entre aspas, nos dois primeiros governos, quando ele nomeou ministros para o Supremo que não eram tão alinhados a ele, Joaquim Barbosa, por exemplo, e outros, e que acabou se arrependendo, e agora ele vai premiar a lealdade e deixa em segundo plano essa pressão pelas mulheres, e aí gera esse problema realmente, que não é um pequeno problema, que é uma corte de 11 pessoas, temos 10 homens brancos. Realmente é uma situação ruim. É uma vergonha. Vai, vamos lá. Ontem a Carmen Lúcia voltou a esse assunto, né, Fabiola? Carmen Lúcia voltou a esse assunto, lamentando. Agora, eu queria dar um detalhe só, para responder essa pergunta que você fez ao Zanini, quanto ao prejuízo, se o Lula não acha que vai ter prejuízo, né? Ontem eu falava lá com um desses ministros que rodeiam o Lula lá no Palácio do Planalto, e ele me lembrava de uma coisa que eu nem, confesso que não me lembrava disso, mas ele recordou que, na época em que a Rosa Weber deixou o Ministério, o Datafolha fez uma pesquisa, e essa pesquisa mostrou que para 51% dos eleitores não há importância quanto ao gênero na escolha de um ministro do Supremo. 51% dos entrevistados pelo Datafolha disseram não se importar se a indicação da substituta da Rosa Weber, né, ou do substituto, que no final foi indicado o Cristiano Zanin, não se importavam se fosse homem. E 47% defendiam que deveria ser respeitada a representatividade feminina no Supremo, né? A pesquisa não é negligenciável, né? Está lá a maioria, 51% dos entrevistados, dizendo que se fosse um homem não tinha problema, mesmo que em substituição a uma ministra, né, a Rosa Weber, mas eu acho que o presidente não deveria negligenciar a opinião de 47% dos entrevistados. Eu fui verificar, de fato a pesquisa foi feita, é uma pesquisa de setembro de 2023, e o resultado foi esse, 51 a 47. 51 dizendo que não se importavam se fosse um homem, 47 dizendo que deveria ser uma mulher. Legal você trazer essa sua apuração, essa conversa com esse ministro.